Oi pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, do nosso canal. Hoje irei falar sobre fósseis, um assunto bem interessante e importante para a nossa vida, até mesmo para a nossa história. E a partir dos próximos slides a gente vai detalhar bem sobre esse assunto. Nesse slide a gente pode ver um fóssil, provavelmente de um animal já extinto, que exemplifica bem os tipos de fósseis que existem, Existem fósseis de plantas, de animais, a gente vai ver mais pra frente que existem os vestígios, que são as marcas deixadas pelos fósseis que não existem mais. Durante nossa aula, iremos falar sobre esses tópicos, que vai definir bem sobre os fósseis, o que são os fósseis, como se formam, quais os processos para formar, a importância. Tudo isso a gente vai detalhar bem, mostrar imagens para uma melhor compreensão de todos. Bem, iniciando nosso assunto, o que são fósseis? Fósseis são restos ou vestígios de animais ou vegetais preservados em rochas, principalmente, em rochas sedimentares, E a ciência que se dedica ao estudo dos fósseis é a paleontologia. Se vocês voltarem a aulas anteriores do nosso canal, você irá ver que tem uma videoaula sobre a introdução da paleontologia e geologia, que fala bem sobre o estudo dessa ciência, da paleontologia, que é uma área bem importante e que estuda bem os fósseis, É o principal ponto de estudo dos paleontólogos, os fósseis, para sabermos toda a nossa história, sabermos dos nossos antepassados, dos animais que viveram, da nossa evolução. Bem, coloquei algumas características, curiosidades sobre os fósseis. A primeira é que se considera um fóssil aquele ser vivo que viveu há mais de 11 mil anos atrás, ou seja, numa era geológica anterior à nossa, anterior ao Holoceno. Aqueles restos ou vestígios com menos de 11 mil anos são classificados como subfósseis, como, por exemplo, os sambaquis, que esses sambaquis são acúmulos de conchas que são encontrados em alguns lugares. Eles são classificados como subfósseis. E, geralmente, ficam preservadas as estruturas resistentes do animal ou da planta, que são chamadas as partes duras. E as partes moles preservam-se com muito mais dificuldade. A gente vai ver nos próximos slides, que existe o processo, para se formar o fóssil, e que as estruturas duras, elas são preservadas mais facilmente. Já as partes moles precisam de algumas condições especiais, mas a gente vai já detalhar isso no próximo slide. Bem, acabamos de ver o conceito de fóssil, que são restos ou vestígios de animais ou plantas que foram fossilizados. Iremos iniciar falando sobre os restos, que são subdivididos em partes moles e partes duras, podemos dizer assim, que falaremos agora sobre as partes moles. Elas podem ser preservadas sim, mas necessitam de condições especiais. As partes moles, elas possuem uma maior dificuldade em preservar por conta do rápido processo de decomposição que ocorre. Não é somente com um soterramento que essas partes irão ser preservadas. Necessita-se, assim, de uma condição especial, como, por exemplo,
essa primeira imagem do mamute, né, que foi preservada através do congelamento. Por meio dessa condição especial de congelamento, as partes moles desse animal foram preservadas, tornando-se um fóssil em ótimas condições. Nessa segunda imagem, a gente pode ver um inseto que foi também fossilizado através da resina, do âmbar, que por meio dele, né, todas as partes desse inseto, né, as partes moles ficaram bem preservadas, tornando assim também um fóssil em ótimas condições para ser estudado. Bem, já as partes duras, elas são preservadas com maior frequência, por conta das suas substâncias envolvidas, né, no seu corpo, elas são preservadas com maior frequência. Por isso, temos o maior número de fósseis com partes duras fossilizadas, por conta de ser materiais mais resistentes, porque as partes moles, elas são mais difíceis de preservar por conta que o processo de decomposição nessas partes ocorre com mais rapidez. Se não for soterrado de imediatamente para ter o processo da fossilização, as partes moles vão entrar em decomposição. Já a parte dura, ela possui a maior resistência para isso acontecer. Bem, acabamos de falar sobre os restos, né? Tanto de partes moles ou partes duras. E agora iremos falar sobre os vestígios, que é quando animais ou vegetais que deram origem aos fósseis não se preservam e com isso deixam esses vestígios, né? Então, temos como exemplo os moldes de conchas, impressões de folhas, pegadas, né? Quando esses animais não conseguem se preservar, eles deixam essas evidências. Temos esse exemplo, né, desse inseto, como se fosse uma impressão do inseto nessa rocha. E temos também esse animal aqui, que ficou incrustado, mas por conta de algum fator da natureza, né, não conseguiu se preservar e ficou esse vestígio, essa impressão nessa rocha, e isso é um fóssil, né, porque daí conseguimos fazer um estudo em relação a ele. Eu coloquei nesses slides algumas imagens, né, exemplificando os vestígios. Podemos ver o molde da concha, né, que eu dei como exemplo no slide anterior. A impressão da flor, né, não tem o fóssil, mas tem o vestígio dessa flor, a pegada, a impressão do fóssil de um animal que já existiu, mas o fóssil não resistiu, né, seja por condições climáticas ou por qualquer outro fator, mas ficou o seu vestígio, né? Ficou essa evidência que existiu esse fóssil. Bem, agora irei falar sobre como se formam os fósseis. O processo chama-se fossilização, que resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. Coloquei essa imagem bem ilustrativa, bem didática, para a gente entender melhor como ocorre esse processo, né? O organismo morre e então o seu corpo começa a ser coberto, né, por sedimentos. Então, relacionado a isso, o corpo é recoberto por sedimentos e, ao mesmo tempo, as partes moles entram em processo de decomposição. Enquanto isso, as partes moles elas vão desaparecer, como a gente pode ver aqui nessa etapa, e as partes duras, que são mais resistentes, elas resistem, né, a essa decomposição. Nessa próxima etapa aqui podemos ver que passam-se, vamos dizer assim, né, passam milhares e milhares de anos e
são depositadas várias camadas de sedimentos sobre esse animal, né? Então, com isso vai se transformando em rochas consolidadas. E lentamente ocorre o processo de mineralização do osso do organismo, que se transforma em um fóssil. Passados esses milhares e milhares de anos, por conta de alguma ação da natureza, seja vento, chuva, terremoto, algum estudioso paleontólogo irá descobrir esse fóssil, fazer os estudos necessários e desvendar, né, todos os questionamentos que ele se faz a respeito deles, descobrindo um pouco da nossa história. Bem, vimos no slide anterior que existem alguns fatores, né, que preservam os fósseis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vários fatores atuam na preservação dos restos dos organismos e favorecem a fossilização, como, por exemplo, o soterramento rápido após a morte, que assim dificulta, né, a ação de bactérias, a ausência de decomposição bacteriológica, eu acabei de falar, a composição química e estrutural do organismo, isso também favorece a fossilização em relação às partes moles e partes duras. Isso vai ser um fator bem importante. E o modo de vida desse animal ou planta, pois, como a gente viu nas partes moles, né, a gente viu os dois exemplos do congelamento e da resina âmbar, que o mamute, ele vivia num lugar frio, teve lá a era geológica, e por conta disso, né, que ele vivia nesse lugar, ele foi fossilizado dessa maneira, porque foi congelado, e com isso partes moles e partes duras foram preservadas. Bem, irei falar sobre os tipos de fossilização. Sabemos que existem vários e vários tipos de processo de fossilização, porém, irei falar somente desses 4, que eu achei bem importante. O primeiro é a incrustação, que é um processo onde os minerais contidos na água são incrustados, né, por isso o nome, na superfície externa da estrutura, preservando o resto de organismo por completo. Né? Ocorre geralmente com organismos mortos ou transportados para cavernas em que os ossos são revestidos por carbonato de sódio. O outro tipo de fossilização, né, é a recristalização, que temos esse exemplo, onde a gente vê bem nessa imagem, que está bem nítida, que ocorre quando modificações na estrutura cristalina do mineral, sem haver alteração na composição química. Por exemplo, a conversão da aragonita das conchas de moluscos de conchas em calcita, nesse exemplo aí. O próximo tipo que irei falar é sobre a permineralização, onde consiste no preenchimento de poros ou pequenas cavidades por uma substância mineral como sílica ou carbonato de cálcio. Os ossos e os troncos são bastante suscetíveis a essa forma de preservação. Temos esse exemplo aí nessa imagem. E esse último que eu citei foi a carbonificação, onde pode ser a carbonificação ou incarbonificação. Ocorre a perda gradual dos elementos voláteis da matéria orgânica, resultando somente o carbono, por isso o nome.
Esse tipo de fossilização ocorre com maior frequência nas estruturas constituídas por lignina e celulose, né? Folhas, né? Plantas comuns nos vegetais e quitina nos insetos. Bem, esse foi alguns tipos de fossilização. E vamos falar agora da importância dos fósseis. No decorrer de toda essa aula eu falei, né, que os fósseis são bem importantes. E citei 3 principais importâncias aqui, né? Compreender a evolução dos seres vivos, as datações e extinções ao longo da história da Terra, né? A partir do estudo dos paleontólogos, né? Dos fósseis, podemos saber um pouco da nossa evolução, né? Seres vivos, tanto dos animais, e a história da Terra. Uma outra importância é reconstituir os organismos de uma dada época, seu modo de vida, né? Porque a partir de um fóssil podemos saber várias coisas, não só reconstituir aquele fóssil, mas saber o modo de vida, reconstituir ambientes, né, do passado, constituir todo um clima, uma região, a partir de outras ciências que são associadas à paleontologia, como a biologia, a geologia, tudo isso incorporada com a paleontologia nos dá todas essas informações necessárias. Bem, e essa foi minha referência, né, para desenvolver essa aula para vocês. Espero que tenham gostado, espero ter sido bem clara a respeito desse assunto, que é bem interessante. Obrigada pela atenção.